Eu resolvi introduzir o Bitcoin nessa primeira aula porque é muito importante você entender o que você está investindo antes de investir. No momento que você entende o funcionamento do Bitcoin, por que ele foi criado, a história do Bitcoin, fica melhor para você investir, para você tomar decisões no futuro. Então, por isso que essa aula é a primeira aula do curso Segredos do Bitcoin versão 3.0. Então, basicamente, nessa introdução, vamos falar um pouco da história do Bitcoin, quem foi o criador, por que ele foi criado e a revolução. Por que o Bitcoin é tão revolucionário, as partes do BTC, tudo nessa aula, passo a passo. Maravilha, então vamos lá. O primeiro passo é a gente falar do fundador, que é o Satoshi Nakamoto. O nome dele é Satoshi Nakamoto. O Satoshi Nakamoto, vou falar um pouquinho, brevemente a história dele aqui. Ele é uma pessoa, gente, tem que agradecer muito essa pessoa, o Satoshi Nakamoto, porque graças a ele a gente está aqui ganhando dinheiro com o Bitcoin, tentando mudar de vida com o Bitcoin, né? É uma pessoa com uma mentalidade revolucionária. Mas olha só, Satoshi Nakamoto é uma pessoa que ninguém conhece. Ninguém sabe se ele existe, onde ele mora, quantos bitcoins ele tem, nada disso. Ele é uma pessoa escondida, oculta. E você vai entender por que a gente sabe já já que ele é o criador do Bitcoin. Por que a gente conhece ele como Satoshi Nakamoto. Olha só, no pico da crise mundial, se você sabe, eu tenho certeza que você sabe dessa crise, em 2008, onde os bancos dos Estados Unidos estavam quebrando. Foi uma crise terrível que aconteceu em 2008. Se você não sabe, afetou o Brasil também aqui. Muita coisa aconteceu aqui no Brasil devido a essa crise. Foi mundial. E o Satoshi Nakamoto entendeu que o motivo da crise era a centralização do dinheiro. E ele pensou numa maneira de criar algo que fosse descentralizado para poder mudar essa situação econômica global, algum tipo de dinheiro, algum tipo de ativo que não tivesse o controle do governo, o controle dos bancos. Como poderia fazer isso? De qual maneira era possível criar uma coisa que não tivesse o controle do governo? Aí o Satoshi Nakamoto entrou em contato com alguns programadores para poder criar essa ideia, poder elaborar, né? Colocar essa ideia, tirar essa ideia do papel. Só que esses programadores não foram a favor do Satoshi Nakamoto. Eles falaram assim, nossa, é impossível criar uma tecnologia, é possível criar um negócio descentralizado desse. Você tá maluco, Satoshi Nakamoto? As pessoas viraram as costas para ele. Aí ele ficou um tempo pensando, ele não desistiu da ideia, mas desanimaram ele. Com um tempo depois, sozinho, ele começou a elaborar a tecnologia do Bitcoin, que nas próximas aulas vamos falar da tecnologia, a blockchain, a cadeia de blocos do Bitcoin. Ele começou a elaborar os bancos de dados do Bitcoin. E a prova está aqui, ó. Nesse print aqui é a prova da criação do Bitcoin. Aqui, basicamente, nesse print aqui, tem todas as informações. Esse print, essa informação aqui está no site de criptografia diretamente do Bitcoin, tá? Essa informação aqui da rede do BTC. Olha só, para você entender. Satoshi Nakamoto, tá aqui as informações do criador, por isso que a gente reconhece ele como Satoshi Nakamoto. Não sabemos se ele existe, se ele é vivo ainda, onde ele está, só sabemos que ele é o criador por causa disso aqui, ó. Satoshi Nakamoto, o nome da criação. E aqui está a data exata da criação do Bitcoin. Olha só, no dia 31 de outubro, às 14h10 de 2008, foi inaugurada a rede blockchain, a rede do Bitcoin. O Bitcoin entrou no ar. Então isso aqui é a prova, né, da data, hora e de quem criou o Bitcoin. Olha que maravilha. Só que aí tudo bem, né? O Bitcoin entrou no ar, mas ninguém usava, não tinha demanda, né? O Bitcoin não era comercializado, não tinha valor, ele só foi lançado na rede. O Satoshi Nakamoto, ele foi corajoso, ele falou, vou tentar criar, eu vou lançar isso aqui para ver. Porque tem aquele famoso ditado, se você não fizer algo, alguém vai fazer por você. Aqueles programadores que ignoraram o Satoshi Nakamoto desistiram. Eles não foram para cima. O Satoshi Nakamoto foi o quê? Ele pensou e criou. Ele agiu, criando a rede Bitcoin. Só que aí ficou esquecida, né? 2008, ficou lá. Só que teve um evento que entrou para a história do Bitcoin. E esse evento aconteceu justamente em 2009, em maio
de 2009, mais precisamente. Esse evento é conhecido como Pizza Day. Os youtubers, as pessoas aí entusiastas das cripto comemoram esse evento com muita energia. Eu comemoro muito essa data, né? Em maio de 2009. Por quê? Foi a primeira transação envolvendo criptomoeda. O que aconteceu? Por que é Pizza Day? Porque um usuário comprou 2 pizzas, isso mesmo, 2 pizzas com 10 mil Bitcoin. Ele tinha 10 mil Bitcoin. O entregador aceitou. O entregador quis receber em Bitcoin. Na época, o Bitcoin não tinha valor nenhum praticamente, era 0 alguma coisa, centavos. Então, para poder pagar as 2 pizzas, o entregador teve que receber 10 mil Bitcoin. O comprador teve que pagar 10 mil Bitcoin para poder ter as 2 pizzas. E essa foi a primeira transação com Bitcoin. Algo que entrou para a história do mercado financeiro. Porque as pessoas viram ali, nossa, comprei a pizza, paguei diretamente em Bitcoin na hora, sem pedir CPF, sem informar dados para financeira nenhuma, diretamente, ponto a ponto, digitalmente. Aquilo chamou tanta atenção que começou a se espalhar igual um vírus. Aí de lá para cá, começou a aumentar a demanda por Bitcoin. Na época era só por mineração, por joguinhos você ganhava BTC. E muitos Bitcoin, hein? Você jogava ali no jogo de aposta ali, você ganhava 10, 20, 100 Bitcoins ali em questão de horas. Era muito fácil ganhar Bitcoin em 2009. E era dessa maneira que o Bitcoin era comercializado. Ele foi ganhando força, ganhando demanda dessa maneira, através dos jogos. Aí o que aconteceu? A demanda do Bitcoin foi aumentando, foi se criando, através desses jogos, demanda por Bitcoin, e automaticamente o preço dele foi subindo. Em 2010 ele já valia alguns centavos. Em 2011 ele já estava valendo aí alguns dólares, $1, $2, e foi só subindo, porque a demanda dele foi aumentando. A procura por Bitcoin foi aumentando, não era tanta na época, né? Só que aí ele foi ganhando força, ganhando força, ganhando força. As pessoas começaram a aceitar o Bitcoin. Quando foi ver, em 2017 foi o grande boom do Bitcoin, onde teve recorde de volume e ele chegou no grande pico. E eu posso dizer que 2017 foi um ano que o Bitcoin veio para ficar, porque o mercado ganhou muita visibilidade em 2017. E de lá para cá, de 2017 até agora, só vem crescendo a demanda por Bitcoin. Mas e aí? Vamos entender de fato o que é o Bitcoin? Como funciona o Bitcoin? Agora que você já sabe a história do Bitcoin, desde esse tempo todo, né? Mais de uma década que temos aí o Bitcoin rodando, a rede é intacta, está intacta, jamais foi burlada, jamais foi corrompida. É uma rede impossível de se corromper. Por isso que vem pulsando sem parar há mais de uma década. Olha só que maravilha. É muito simples entender o Bitcoin. Bit vem de dados. Coin, moeda. Por isso que é chamado de Bitcoin. Muito tradicional os nomes para você que você vai se familiarizar. Moeda digital ou criptomoeda, que é muito utilizado. Por causa disso. Porque são dados e tem valor. É uma moeda através de dados. Maravilha. Só que é mais do que isso, gente. É mais do que isso. O Bitcoin é mais do que uma moeda. Se fosse só uma moeda, como que a gente vai negociar? Precisaria de um meio centralizado para poder negociar, igual é o banco. O real é uma moeda e tem um banco que faz a intermediação. Só que o Bitcoin é muito mais do que isso. O Bitcoin não é só uma moeda digital. É um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. Além dele ser uma moeda, ele tem um próprio sistema de pagamento, de transações, entendeu? Então ele é mais do que uma criptomoeda, ele já vem com o próprio sistema de pagamento descentralizado. Então é muito conhecido no termo em inglês a Peer-to-Peer Electronic Cash System, que é a tradução sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. Simples assim. Ponto a ponto por quê? Porque é direto. Passa para mim, para você, sem uma conexão com o intermediário. Então vamos entender a característica do dinheiro físico, da notinha. Olha só, essa nota aqui é um dinheiro físico tradicional que todo mundo conhece, olha, $100. Esse dinheiro aqui, o dinheiro físico, não tem intermediário, tá? Não tem intermediário. E também não precisa saber a identidade para você fazer pagamento. Simples.
Se eu quiser comprar qualquer coisa com esse dinheiro aqui, basta eu entregar para o vendedor e eu recebo a mercadoria. Não preciso falar CPF, não preciso informar meu nome, nada disso. Vou pagar oculto. Nem ele vai saber meu nome, nem eu vou saber o nome dele. Esse é o meio tradicional, né? E pagamentos são irreversíveis, né? Do momento que eu dou a nota para o vendedor e eu consumo a mercadoria, não tem mais volta. Não dá para reverter essa transação. Só que tem um porém. No meio de dinheiro físico tradicional, a gente não consegue fazer transações para longe, para fora do Brasil, para outro estado. Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro. Se eu quiser fazer um pagamento para uma pessoa lá em São Paulo, não tem como eu enviar pelo correio essa nota aqui. Ficaria inviável, né? Eu fazer esse pagamento, quanto tempo demoraria e quanto de taxa eu pagaria para pagar uma pessoa com essa nota aqui para outro estado? Não dá. Aí que entra o sistema centralizado, que é mais conhecido como banco, né? Para a gente fazer transações, pagamentos, boleto, qualquer coisa para pessoas de longe, a gente precisa do meio centralizado, que é o banco, que é o dinheiro centralizado que a gente vive hoje, né? Que é o sistema bancário. Para a gente poder transacionar, para a gente poder pagar alguém ou receber, a gente precisa do banco. E é aí que está o problema, porque o banco controla o nosso dinheiro. Quando a gente deposita no banco, a gente fazer um saque, por exemplo, grande, a gente tem que ir no banco, pedir autorização, leva um prazo, a gente não consegue nem pegar o dinheiro que é nosso, do banco. Transações, por exemplo, finais de semana, se você quiser fazer um TED ou um DOC, se for um banco diferente, não vai cair. Você tem que esperar passar o final de semana para você fazer um pagamento. Com o sistema centralizado, a gente tem que se adaptar às regras desse sistema. E isso é muito ruim, né? Taxas que a gente paga mais, inúmeras desvantagens do sistema centralizado. Por quê? A gente não tem como negociar essa nota aqui para longe, né? Por aí vai. Beleza, ó. As características do Bitcoin agora que eu vou passar para você aqui. Quais são as características principais do BTC? São 4. Fica na sua posse, na sua mão, o dinheiro fica com você, diferente do sistema bancário, onde o dinheiro fica com a instituição, não fica com você. Com o Bitcoin, ele é seu, não fica nenhum meio centralizado, ele é seu, está na sua mão, você tem um total controle sobre ele, mesma coisa que você tivesse a nota com você, todo aquele dinheiro com você. Isso independente do valor, se é 10 mil, 1 milhão de reais, 1 bilhão. Tem pessoas que têm 1 bilhão na sua mão, gente. Imagina você ter 1 bilhão de dólares na sua mão com você, para você fazer o que quiser, sem ninguém controlando. Loucura! Esse é o poder do Bitcoin. Então, é a primeira característica. Beleza, ó. Segunda característica, sem intermediário. Justamente isso. Não tem ninguém controlando. Ele é seu, está na sua mão. Não tem ninguém controlando, não passa por ninguém. Terceira, privacidade. No sistema bancário tradicional, o banco tem acesso a todas as suas informações. Tudo. CPF, endereço, movimentação. Ele sabe quanto que você está negociando. Ele pode jogar isso para a Receita e por aí vai. O banco ele tem total controle sobre você. Todas as informações suas. Sabe tudo. Sabe todos os seus passos. Sabe quem é você e tudo mais. Já com Bitcoin, total privacidade. Sabemos hoje que tem carteiras com bilhões de dólares. 2 bilhões, 3 bilhões. Mas não sabemos quem são essas pessoas. Onde elas moram. Quem de fato são elas. É oculto na rede. Sabemos que o dinheiro está ali, mas não sabemos de quem é. A privacidade é total no mercado de criptomoedas com o Bitcoin. Você não precisa informar CPF, não precisa fazer nada disso. Claro que para você comprar o Bitcoin, você vai comprar numa corretora. Você vai aprender nesse vídeo aqui. Você tem que fazer o cadastro, informar seu documento. Por quê? Porque tem a troca, né? Você pega o seu dinheiro e vai comprar Bitcoin. Então, do momento que você usa o seu dinheiro, que já não é o Bitcoin, você tem que revelar seus dados. Mas do momento que o Bitcoin vai para você, depois que você compra aquele Bitcoin e guarda com você, ninguém vai saber mais que ele está com você, entendeu? Total privacidade. E a quarta característica é que os pagamentos são irreversíveis, não tem volta. Então isso tem que prestar muita atenção nisso. Do momento que você transfere um Bitcoin para uma outra pessoa, não tem como reverter essa transação, não tem volta.
Mesma coisa você recebe. Se alguém te manda Bitcoin, não tem como reverter essa transação, a não ser que você envie de volta para ela. Mas caso contrário, não tem como cancelar uma transação de criptomoeda. Às vezes a pessoa envia errado, acontece muito nesse curso. Eu vou te ensinar para você se proteger disso, para você não enviar para a carteira errada, não mandar dinheiro para o lugar errado. Por quê? Porque não tem como você recuperar mais. No momento que você envia, acabou. Por exemplo, tem mais de $1 bilhão perdido na rede Bitcoin de pessoas que enviaram para a carteira errada, que não guardaram suas carteiras com segurança, e esse dinheiro ficou perdido porque é irreversível. Qual a diferença, então, do dinheiro físico, tradicional, para o Bitcoin? Porque tem tudo a ver. Bitcoin e o dinheiro tradicional, a posse fica com você, é sem intermediário, né? O dinheiro físico não tem intermediário para você fazer pagamento, privacidade, igual eu falei para você, e os pagamentos são irreversíveis. Qual a diferença, então? Por que comprar Bitcoin, ter Bitcoin, ao invés de nota física? Porque é feito digitalmente, pelo smartphone ou computador. Dessa maneira, sendo digital, você pode enviar Bitcoin para qualquer lugar do mundo. Se quiser enviar Bitcoin para a China, receber Bitcoin de uma pessoa que está lá na China, você consegue na hora, para qualquer lugar do mundo. Imagina só, você ter todos os benefícios do dinheiro físico, só que digitalmente. Essa é a diferença do Bitcoin. Esse é o poder do Bitcoin. Então podemos dizer, né, que Bitcoin é mais que uma moeda. É um dinheiro digital, é um sistema de pagamento digital, né? Agora aqui, por que o Bitcoin é tão revolucionário? Você precisa entender isso. Entender de fato, para você fazer o investimento, para você incentivar a fazer um investimento no Bitcoin, você precisa entender a revolução dele, né? E eu vou listar para você aqui todas elas. Primeiro, ele é rápido. Transações praticamente instantâneas. Enviou para uma pessoa lá na China, cai em poucos minutos, na hora. Independente se é feriado, final de semana, de madrugada, qualquer hora. Funciona 24 horas de maneira veloz, cai na hora. Segundo, barato. É muito barato negociar Bitcoin, poucas taxas. Diferente do sistema bancário que você paga para guardar seu dinheiro ali numa conta corrente, por exemplo, você paga taxas e taxas bancárias para fazer transações e tudo mais. Com o Bitcoin não tem isso. Você não paga nada para guardar seu Bitcoin. As transações são baratíssimas em relação ao sistema bancário. Terceiro, não tem intermediário, como eu falei para você aqui, é direto, ponto a ponto. Não tem sistema bancário controlando o nosso dinheiro. Quinto, total privacidade, como eu falei para você aqui também. Não precisa revelar dados nenhum, é totalmente oculto. Você protege seu dinheiro sem ninguém saber disso. Quinto, ser seu próprio banco. Você pode ter milhões, milhares de dólares na sua posse. Você ser seu próprio banco, né? Ter seu próprio dinheiro na sua própria casa. A sua casa vira um próprio banco. Isso é muito bom. Arma grandíssima contra a pobreza. Sim, os lugares mais humildes, como Venezuela, Filipinas, são os países que mais se negocia Bitcoin. África, por exemplo. Por quê? Porque ali as pessoas estão migrando para o Bitcoin por ser barato, por ser rápido, por não ter sistema bancário caro. Então os países mais pobres estão migrando para o Bitcoin, tanto para poder negociar, para poder fazer pagamentos, quanto para ganhar dinheiro nos investimentos também, na valorização do Bitcoin. Então o Bitcoin é democrático. Tanto a pessoa mais humilde quanto a pessoa mais rica consegue investir, ganhar dinheiro e usar o Bitcoin. Sétimo, não é inflacionário. Vamos entender um pouco a inflação. O dinheiro tradicional. Vamos supor que isso aqui é R$100, dinheiro brasileiro, que a inflação rebenta. Deixar dinheiro na poupança hoje é loucura, porque a inflação, os juros da inflação é muito maior do que da poupança. Então, se você deixa o dinheiro aí por 2 anos na poupança, ao invés de você ganhar aquele pouquinho ali, você está desvalorizando porque a inflação come. A inflação é muito simples. Quando tem uma crise muito grande, o governo imprime mais notas. O sistema bancário, né? O Banco Central imprime mais notas e joga no mercado. Com isso, com mais dinheiro, quanto mais dinheiro tem, menos ele tem a valer.
É a lei da oferta e demanda. Por que o ouro vale tanto? Porque ele é escasso, né? Quanto mais vai aumentando a escassez do ouro, mais ele vai valendo. Quando tem muita coisa em circulação, muita coisa ali sobrando, tende a valer menos. Por que a água vale pouco? Porque tem água para todo lugar, né? Só um exemplo, né? Então, há 10 anos atrás, com 100 reais, você comprava muita coisa no supermercado. Hoje, você não compra quase nada. A inflação, com essa quantidade imensa de dinheiro jogado no mercado, fez as coisas aumentarem e o dinheiro desvalorizar. Já com o Bitcoin é diferente. Ele tem limite na sua oferta, e você vai entender já nessa apresentação. Não tem o risco do Bitcoin aumentar a quantidade inflada do Bitcoin, não tem isso. Só vai ter aquele tanto ali e acabou. Existe a escassez para o Bitcoin igual é com o ouro. E por isso que o Bitcoin se valorizou tanto assim ao longo desses anos. Porque ele está cada vez mais escasso. E por último, não é confiscável. Olha que maravilha. Ninguém pode confiscar o seu Bitcoin. Já o dinheiro na sua conta, dependendo do que acontecer ali, se a Receita vê que você movimentou aquele dinheiro de maneira ilícita, ela pode simplesmente bloquear tudo que está na sua conta ali e pegar para ela. Teve a época do Collor. O Collor simplesmente bloqueou o dinheiro das pessoas na poupança. Mesmo na poupança, tem o risco do dinheiro ser confiscado. Se você sabe, você vivenciou aí a época do Collor, os brasileiros passaram sufoco, tiveram todo o seu dinheiro confiscado. Já com o Bitcoin não acontece isso. Fica com você, ninguém pode confiscar. Ninguém vai saber também que você tem Bitcoin, então ninguém vai confiscar ele de você. Você pode ter o quanto de dinheiro que for ali, que ele é seu. Se você guardar de maneira segura numa carteira, ninguém pega ele de você. Então, olha só, quantos Bitcoin serão produzidos na rede? 21 milhões de unidades. Essa é a quantidade máxima. Então, isso vai manter uma oferta limitada, a escassez do ativo, que vai ser anti-inflação, e ninguém o controla. Tá? Ninguém vai controlar isso aqui. Isso aqui está na rede. Você vai entender na parte da tecnologia, tá? Então, 21 milhões de bitcoins, vai chegar uma hora que vai ser minerado tudo isso, vai estar só no mercado, os bitcoins do mercado. Então, a escassez vai aumentar. Mesma coisa do ouro. Existe uma quantidade estipulada de ouro no mundo, né? É só aquilo e acabou. Do momento que minerar todo o ouro do mundo, vai acabar. Só vai ter o ouro que tiver no mercado. Mesma coisa do Bitcoin. Só tem esses 21 milhões aqui, como se fosse ouro. É como se tivesse o ouro no mundo ali, aquela quantidade, e com o tempo vai acabar. Só vai ter o que tiver no mercado. Mesma coisa do BTC. E com isso, vamos entender o que é Satoshi. Claro, tem o nome do Satoshi Nakamoto, mas muita gente, vai ser muito normal você escutar essa palavra no mercado de criptomoedas, Satoshi. Por quê? São as partes que compõem o Bitcoin. Denominado esse nome por causa do nome do Satoshi Nakamoto, né? Colocaram as partes do Bitcoin como Satoshi em homenagem ao seu criador. E olha só, um Bitcoin tem 8 casas decimais e sua menor fração é chamada de Satoshi. Então vamos entender. É a mesma coisa do real, tá? Mesma coisa do real. Vou pegar aqui para você, ó, a tabelinha. R$1 tem as suas frações, que são os centavos. Tem várias frações ali, 0,0 alguma coisa. O Bitcoin já tem mais frações depois do 1, atrás da vírgula, né? Olha só, são 8 casas decimais depois da vírgula, depois de uma unidade do Bitcoin. Então, um Satoshi equivale 7 zeros e mais um 1 atrás da vírgula. E por aí vai. Um Bitcoin equivale a 100 milhões de satoshis. Como você pode ver na tabelinha aqui, ó, 10 satoshis, 100 satoshis, 1000 satoshis, ó, 10 mil satoshis, 100 mil satoshis, 1 milhão de satoshis, olha só. Você vai vendo aqui a fração, ó, 10 milhões de satoshis, você vai vendo aqui a fração, né? E 100 mil satoshis, 100 milhões de satoshis, quer dizer, tem um Bitcoin, ó, tá? Isso é muito bom. Por que é muito bom? Porque hoje um Bitcoin custa milhares de dólares. Pô, muitos brasileiros não vão conseguir comprar um Bitcoin. Pô, esse mercado é democrático. Como que é democrático se o Bitcoin custa 60 mil? Por quê? Porque você pode comprar partes do Bitcoin. Então, você com 50 reais na corretora, você consegue comprar os satoshis do Bitcoin, entendeu?
Você compra uma parte dele para você com o valor que você tem, no mínimo possível. Com 50 reais você já consegue comprar, por exemplo, uma fração de 10 mil satoshis, por exemplo, 100 mil satoshis, né? Com 50 reais e receber essa fração na sua carteira. Então isso abre uma grande vantagem no mercado, porque mesmo o Bitcoin custando muito, ele dá a possibilidade de pessoas humildes, que têm pouco dinheiro, a entrar no Bitcoin comprando a sua fração. E isso é maravilhoso. E pense bem, essa fração aqui, ó, por exemplo, de 10 mil satoshis, não valia nada na época. E hoje vale bastante, né? Então as frações que você talvez vai comprar hoje de Bitcoin, no futuro, pode valer muito. Eu vivenciei isso. Quando eu entrei em 2017, essas fraçãozinhas aqui não valia nada. Não valia tanto igual hoje vale, entendeu? Em 2017, por exemplo, para comprar 10 milhões de satoshi, que é 10% de um Bitcoin, com 500 reais, eu comprava essa fração aqui, de 10 milhões de satoshi, que é 0,10. 10% de um Bitcoin. Sabe quanto está hoje? 10% do Bitcoin, 10 milhões de satoshi, dá mais de $1.000. Na época eu paguei 500 reais. Olha a diferença. Tá vendo? Então é basicamente isso, a introdução ao Bitcoin. Espero que você tenha gostado. Passamos, revisamos, fizemos tudo aqui sobre o Bitcoin. Agora você entende o poder que está na sua mão de entrar nesse mercado, ok?